Está começando a partir de agora mais uma edição da live do programa do Rubão. A partir de agora você vai conferir sempre uma entrevista, um bate-papo diferenciado. Hoje, excepcionalmente, às 18 horas. Aliás, nós até mudamos o nosso horário para as 18 horas, até porque o tráfego das 18 horas está um tanto quanto abarrotado, né? E nós decidimos, pelo menos essa semana, fazer às 18 horas, porque os indicativos dos números da nossa live sempre colocam que a partir das 18 horas nós temos digamos que uma audiência, um alcance melhor para as nossas lives, tá? Quero começar a edição desta live segunda-feira, dia 11 de maio, depois do Dia das Mães, falando rapidamente sobre o nosso patrocinador Equilíbrio Soluções Ambientais, uma empresa especializada no controle integrado de pragas e na desinfecção de superfícies de casas, condomínios, empresas, indústrias e principalmente de cidades, áreas livres, áreas administrativas, de hospitais, praças, escolas, todos os departamentos públicos. Você, gestor, você, prefeito, você precisa manter a higienização deste material. Então, contrate a Equilíbrio Soluções Ambientais, 3472-6182 ou siga nas redes sociais, @Equilíbrio Soluções Ambientais. Esse é o endereço eletrônico do Instagram da Equilíbrio Soluções Ambientais. Vamos que vamos! Muito obrigado ao pessoal da Equilíbrio. Thiago Santos está se recuperando, está ficando novinho em folha. Quero falar um pouco sobre o nosso entrevistado de hoje. É nada mais, nada menos que o diretor de veículos do Detran, hoje na atualidade. Porém, ele tem um grande currículo. Jorge Valentim nasceu em Maranguape, é casado com a nutricionista enfermeira Clícia Bezerra de Menezes Valentim, que tem 2 filhos, Giovana e o Gustavo. Formado em administração de empresas e em direito com especialização em direito e processo administrativo. Aprovado em concurso público, ele tem, como eu disse, tem uma grande experiência, já ocupou a gestão municipal de Maranguape, tais como presidente da comissão de licitação, secretário de administração, finanças em 2004, procurador-geral do município em 2005, secretário municipal de educação de 2006 a 2007, chefe de gabinete do prefeito em 2008, em 2009 foi eleito prefeito do município de Maranguape. Exerceu... inclusive tem um destaque aqui que ele foi reconhecido como um dos melhores prefeitos neste período quando estava. Em 2013, 2014 foi diretor-geral do Procon Fortaleza e em 2014 candidatou a deputado estadual, ficando na primeira suplência com 27.475 votos. Em 2015 assumiu como diretor comercial das centrais de abastecimento do Ceará, CEAS. Em 2017 a 2018 assumiu a presidência do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Estado do Ceará, órgão vinculado à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 2016 e 2018 assumiu o mandato de deputado estadual por 3 períodos. Em 2018 candidatou-se novamente a deputado estadual, ficou na suplência e hoje está como diretor de veículos do Detran. Começa a nossa edição, vou até tirar aqui agora esse momento para que a gente possa chamar o nosso convidado, que já está aqui nesse momento da live. Vou fazer o convite a ele, o grande Jorge Valentim. Vamos que vamos. Sempre quando eu vou chamar aqui, por incrível que pareça, ele dá um timezinho aqui. Vamos aqui de novo chamando para live, chamando. Vamos que vamos. Pronto, chamou, ótimo. Solicitação. Ele mesmo já fez a solicitação aqui, eu estou tentando buscar. Por incrível que pareça. Vamos que vamos. Só um instante, tá dando certo. Jorge, faça por gentileza a solicitação. Você faça. Pronto, aqui, visualizar. Pronto, tranquilo, pronto. Já visualização. É isso aí. Solicitou para participar. Vamos receber. Jorge, muito boa tarde, boa noite, finalzinho de tarde, começo de noite. Seja bem-vindo aqui à live do programa do Urbão, Jorge. Boa noite, Rubão. Agradecer aí
esse meu amigo jornalista, por ter feito esse convite. É um prazer estar participando do seu programa. Eu sei do seu esforço, da sua dedicação de cobertura das grandes ações do Estado do Ceará em várias áreas, em diversos temas, desde a política, a economia, o dia a dia do cearense, desde que a gente entrou nesse período de quarentena por conta da Covid-19. Então, Rubão, é um grande prazer estar aqui, diretamente de Maranguape, estou aqui na minha cidade natal, estou aqui em casa, acompanhando aqui o seu programa e ser o seu convidado da noite de hoje. Eu sempre começo, e isso está virando uma marca, uma marca das nossas lives, inclusive, graças a Deus, nesse período tão complicado, a gente conseguiu, através dessa ferramenta, que é o Instagram, essa ferramenta maravilhosa que nos disponibiliza. Para quem usa para o bem, sempre tem uma finalidade muito positiva. E o Instagram nos proporcionou, para além da reportagem, para além desse trabalho que nós já fazemos dia a dia, nas ruas, nas casas legislativas, nos executivos, a possibilidade de levar a utilidade pública ao grande público que está na sua casa e depende diretamente da internet para se informar, para que possa receber as informações mais corretas possível. Primeiro, antes de qualquer pergunta, e aliás, antes da primeira pergunta, explicar um pouquinho a sistemática aqui da nossa live, viu, Jorge? Eu coloco aqui sempre as informações do nosso programa, porque dependendo da conversa, do diálogo, às vezes eu não consigo fazer a leitura das perguntas que ficam aqui, porque sobem rapidamente. Então, a gente disponibiliza o WhatsApp para que as pessoas, se quiserem fazer a sua pergunta, façam no WhatsApp. Eu estou com o WhatsApp aberto aqui, tenho mais liberdade para poder ler e eu não consigo parar as perguntas, que muitas vezes correm muito rápido, tá certo? Primeiro, eu queria relatar a você, Jorge, que agora nas eleições do ano 2018, eu estive em Maranguape, eu fui o início de campanha sua e onde você apresentou o deputado federal Denis Bezerra no município de Maranguape. E eu quero te relatar essa particularidade, que eu estive lá e sempre que faço reportagens, eu não vou diretamente ao local, eu faço uma pesquisa de corpo a corpo. Eu vou pelo centro, eu ando pelas ruas e eu pude perceber o carinho e a atenção que o povo tem para com você, a terra de Maranguape. Isso é o primeiro ponto, é o ponto essencial de qualquer homem público, é na sua terra você ser bem-quisto, ser amado, e eu pude comprovar isso, e eu tenho uma pessoa, eu quero até relatar, eu não consigo lembrar o nome dele, mas eu disse, rapaz, eu fiz uma de besta e disse, o que é que está acontecendo aquilo naquela esquina? Aí o senhor disse assim, senhor, lá no Maranguape ainda tem esse costume de estar na calçada, conversando e tal, ainda tem esse tipo que ainda consegue. Ele disse assim, você é meu deputado. Jorge Valentim, é meu prefeito deputado. Ele citou dessa forma, e eu achei legal, da forma bem espontânea que ele disse. Jorge, eu fiz aqui um pequeno preâmbulo da sua atividade administrativa, eu já tenho um longo currículo na administração do Estado do Ceará, em especial em Maranguape, mas hoje você está responsável por um setor do Departamento de Trânsito do Estado do Ceará, que é o DETRAN. E muitas dúvidas pairam aqui sobre alguns determinados serviços, principalmente com a carteira que está por vencer ou vencida, pagamento de PVA e muitos outros serviços que o DETRAN oferece. Primeiro, eu queria saber de você, já que você tem a responsabilidade de um setor lá, eu queria saber quais são os serviços que estão disponíveis, se são disponíveis online, o que é que nós podemos ter de aproveitamento hoje do Departamento de Trânsito do Estado do Ceará, o DETRAN Ceará. Rubão, mais uma vez, boa noite. Aproveitar que a gente está falando, algumas pessoas não estavam ainda conectadas com a gente. Agradecer mais uma vez o seu convite. Você já relatou um pouquinho do nosso histórico, toda a nossa experiência hoje, política administrativa, parte de Maranguape, onde a gente exerceu durante algum tempo. Eu sou servidor municipal, sou concursado da Prefeitura de Maranguape. Durante algum tempo, a gente exerceu inúmeros cargos aqui na gestão municipal. Cheguei até a honra de ser prefeito da minha cidade entre 2009 e 2012. E desde 2013 que a gente vem a convite do prefeito Roberto Cláudio e a convite do governador Camilo Santana, exercendo funções a nível da Prefeitura de Fortaleza, quando eu estive na direção-geral do PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor da capital, e em alguns cargos no governo do estado, e assumi durante 3 períodos o mandato de deputado estadual. Hoje, a gente se encontra como um dos diretores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Ceará.
também a convite do governador Camilo Santana, onde a gente tem como superintendente o doutor Igor Ponte, que também é advogado e que vem fazendo um bom trabalho à frente da superintendência do Departamento Estadual de Trânsito. Como todos sabemos, o mundo passou por esse vírus inesperado que surgiu desde dezembro na China e que vem afetando todo o mundo. Desde o último dia 19 de março, que a gente vem com sucessivas prorrogações do decreto do governador Camilo Santana, nos colocando em isolamento social pela questão médica e científica, identificando que é a única maneira, a maneira mais eficaz que a gente tem de se proteger desse vírus. O DETRAN, como órgão da estrutura do governo do estado do Ceará, acompanhou essa determinação e, desde então, a gente vem procurando atender o máximo possível através do site do órgão, de forma online, de forma virtual, através do atendimento no portal do DETRAN Ceará, da Central de Serviço do DETRAN, através do Teledetran, mas sem atendimento presencial, estabelecendo o que determina o decreto do governador Camilo Santana e, mais especificamente, o decreto do prefeito Roberto Cláudio, que determinou um isolamento social mais rígido entre o dia 8 e o dia 20 de maio. Então, todas essas informações que eu estou dando são até o dia 20 de maio, que é onde prevê a conclusão do atual decreto do governador Camilo Santana, que a gente ainda não sabe se será prorrogado. Mas o Conselho Nacional de Trânsito, falando mais especificamente da sua pergunta com relação à CNH, apesar de não ser a minha área de competência, que eu sou o diretor da parte de registro e vistoria, a gente tem o doutor Mário Freire como diretor de habilitação, mas eu tenho conhecimento da deliberação número 185 do Conselho Nacional de Trânsito, que, tendo em vista o impedimento de funcionamento de todos os DETRANs estaduais, a sua grande maioria não está funcionando, interrompeu o vencimento das carteiras de habilitação. Então, todas as carteiras de habilitação que tiverem vencidas de 19 de fevereiro, ou seja, 30 dias que antecede o primeiro decreto de isolamento social, que é de 19 de março, estão com a sua validade prorrogada por prazo indeterminado, não sendo passível o cidadão de nenhuma punição caso a sua habilitação esteja vencida a partir do dia 19 de fevereiro de 2020. E assim, os inúmeros serviços que o DETRAN tem, praticamente todos estão com a sua validade prorrogada, inclusive o prazo de transferência, que o Código de Trânsito estabelece um prazo de 30 dias. 30 dias. Esses 30 dias também estão prorrogados por tempo indeterminado, porém, o licenciamento, que tem como base o último número da placa, continua com o seu calendário normal. No último dia 13 de abril, venceu as placas de final 1 e 2, e hoje, 11 de maio, está vencendo a placa de final 3, e assim a sequência vai se dando até dezembro com os demais finais de placa. Então, as taxas de licenciamento e IPVA não houve nenhuma alteração, diferentemente da validade da carteira de habilitação e do prazo para transferência em caso de compra de veículo, que está prorrogado por prazo indeterminado. E o DETRAN continua atendendo através dos seus canais na internet, que é o portal do DETRAN e a sua central de serviço. Então, para que a gente possa dar um entendimento, PVA e emplacamento, tudo nas suas datas correspondentes, né? O IPVA, exato. Quem pagou o parcelado paga não houve prorrogação em decorrência do decreto de isolamento social. Tem aqui uma pessoa perguntando na live aqui. Boa noite. O licenciamento do meu veículo e final 4, como fica? Final 4, o vencimento é em 10 de junho. Então, não houve nenhuma alteração. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Todos esses movimentos, e o decreto, estou inclusive com o decreto aqui, Jorge, que é a deliberação 185 de 19 de março, dispõe sobre a ampliação e a interrupção de prazos de processos de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços nacionais. Essa aqui quer dizer sobre a CNH, não é isso? Que é a carteira de motorista, que vai ter... Você deve estar ali na deliberação número 185 do contrato. Exato, exatamente. Isso. Foi essa deliberação que
prorrogou por prazo indeterminado, enquanto perdurar esse sistema de isolamento social, 2 itens prioritários. É a validade da carteira de habilitação a partir do dia 19 de fevereiro e o prazo de transferência, que normalmente é de 30 dias, está sem prazo de transferência por conta dessa deliberação número 185 do Conselho Nacional de Trânsito. Pronto. E alguma coisa que provavelmente, como a gente diz no dito popular, está na sua alçada, é a questão dessa transferência, que não está podendo ser feito porque só os serviços online estão sendo realizados pelo Detran, é isso? Exatamente. Somente estão podendo ser realizados, no presente momento, aqueles serviços que não há necessidade de nenhuma atividade presencial. Certo. Então, todos os serviços que estão disponíveis no Detran, que podem ser realizados direto pelo seu portal ou pela sua central de serviço, estão ocorrendo normalmente. Agora, todos aqueles serviços que, por outro lado, necessitem de alguma atividade presencial, aí nesse momento estão todos suspensos e com prazo indeterminado. Então, o licenciamento, por exemplo, para você renovar o seu licenciamento, Rubão, não há nenhuma necessidade de atividade presencial. Você emite o boleto através da central de serviço do Detran. Depois de pagar o boleto, a partir de 2 horas após o pagamento do boleto, já fica disponível na central de serviço para poder você emitir o seu licenciamento. Então, quem precisa renovar o licenciamento, como hoje, coincidentemente hoje, 11 de maio, vence os veículos com placa de final 3, estão vencendo hoje, não há nenhuma necessidade de se dirigir ao Detran, até porque estão fechados, em decorrência do decreto do governador Camilo e do prefeito Roberto Cláudio. Basta emitir na central de serviço do Detran, que é o seu portal na internet, o boleto de pagamento da taxa e 2 horas após, com a compensação desse pagamento, pode emitir o seu licenciamento com os dados que constam no boleto e no seu documento de transferência, também na central de serviços do próprio órgão, do próprio Detran. Eu vi alguma coisa, peço desculpa, eu não tenho a ideia concreta, mas eu vi alguma coisa sobre o DUT ou o documento digital. Isso já está disponível? Está. Também é um projeto do superintendente Dr. Igor Ponte, que já vinha há algum tempo querendo implementar. Com a chegada desse isolamento social, se acelerou esse procedimento, que é o chamado CRLV eletrônico. CRLV é exatamente o documento do licenciamento, que antes ia naquele papel verde, chamado de papel moeda, o nome técnico é papel moeda, ia para a residência do cidadão. Hoje não há mais necessidade, até pela dificuldade que se tem desse contato físico. Então, hoje o seu licenciamento é 100% eletrônico. Ótimo. Após o pagamento do boleto, 2 horas após, que é o tempo de compensação bancária, você já pode emitir o seu licenciamento sem mais necessidade de esperar pela remessa do órgão, sem mais a necessidade de ser naquele papel tradicional, aquele papel verde chamado papel moeda. Hoje é um papel A4 normal, que tem um código de segurança através de um QR Code, que com os dados que você efetivou o pagamento, você imprime no portal de serviço do Detran, tendo apenas em mãos a transferência do veículo. Ô, Jorge, mais uma dúvida. E você pode imprimir quantas vezes quiser. Se você tiver vários filhos e só um carro, você emite vários licenciamentos, entrega para cada um, para não ter perigo de nenhum andar sem portar o documento. A gente acabou de responder a dúvida da Rubineide Rosa, perdão. Serviço do Correio está funcionando para a entrega do DUT. Não precisa mais. Agora é tudo digital. Não precisa mais. Agora é 100% eletrônico. Você pagando a sua taxa de licenciamento, 2 horas após, que é o tempo necessário para a compensação bancária, você já pode emitir o seu licenciamento eletrônico. O que a gente está observando muito nas Blitz, Jorge, é que a consulta da placa é online e muitas vezes até o fiscal não pega mais nenhum documento. Ele só verifica já a placa pelo o código também, ou então acessando a informação da placa, ele já tem informação, a situação, se ele está licenciado, se ele está tudo ok. Exatamente. O Código de Trânsito prevê que o agente, em tendo condições de aferir através do sistema eletrônico as condições de licenciamento do veículo, isso já dispensa o condutor do porte obrigatório, do porte do documento. Então, o agente, tendo condições de verificar, fica dispensado o porte obrigatório. Agora, nem todo local, como vai ter a segurança
de que o agente de trânsito terá as condições para acessar os dados de licenciamento do veículo, o aconselhável é que realmente, no que pese, tem essa possibilidade de não portar, mas o aconselhável é que ande com o documento de licenciamento do seu veículo. Outra dúvida que está surgindo aqui, uma pergunta aqui do Lucas, ele está perguntando aqui pelo WhatsApp 988010585, seguinte, a questão das multas desse período, ele está perguntando se ele for multado, como é que ele faz para recorrer nesse momento à multa? A mesma deliberação 185, agora que a gente vai entrar nesse assunto que também é de competência de uma outra diretoria, que é a diretoria de fiscalização do Dr. Júlio Cavalcante, mas que é conduzida pelo Dr. Júlio, mas essa mesma deliberação 185 versa também sobre a prorrogação dos prazos de recurso das multas. Então, do mesmo jeito que as carteiras de habilitação tiveram a sua validade prorrogada, que as transferências de veículo que tinham prazo de 30 dias, também esse prazo está interrompido temporariamente por prazo indeterminado. Também os prazos de recurso de multa também estão previstos nessa mesma deliberação 185 do Conselho Nacional de Trânsito e esses prazos foram também prorrogados. Então, se você receber uma multa, o prazo ainda não está vigorando para que se efetive o devido recurso, caso o recurso ou a defesa prévia, caso o condutor infrator queira fazê-lo. Outra pergunta seria o seguinte, o cidadão que está andando com carro irregular, parou no blitz, foi apreendido. Como é que ele deve proceder para a questão do pagamento e a retirada do veículo dele? Tudo através dos serviços do portal de serviço do Detran. Como lhe disse, boa parte dos serviços hoje, pelo avanço tecnológico do órgão, não há necessidade mais de realizar nenhuma atividade presencial. Então, nesse tipo de ocorrência, todos os pagamentos podem ser feitos, a emissão dos boletos e os respectivos pagamentos podem ser feitos diretamente pela central de serviço do órgão ou através das orientações do Teledetran, que também está funcionando diariamente, de segunda a sexta. Perfeito. Ótimo, tranquilo. Olha, quem está chegando na nossa live aqui, agradecer também aqui o Rogério, falou que tem a pergunta do Lúcio, tem a pergunta do Marcos, também já vou fazer as perguntas dele, mas também vou dar um alô aqui para o pessoal que está entrando, Souza Nazareno, mandando um abraço para você, para mim, Maria de Fátima, Souza Nazareno está dizendo, prefeito Jorge, tem aqui o Saraiva também está por aqui, tem muita abreviação aqui para a gente poder achar aqui, a Marli Chaves, Elisandra, Regina, a Marta, tem Alice, Matheus Bezerra, Azevedo, Márcio, Cícero Rosberg, Gabriel Paiva, tem a Lana Nascimento, tem aqui a Renata, muita gente participando também. Algumas perguntas aqui. Eu vou rapidamente chegar aqui numa pergunta, ver se eu consigo chegar. Aqui, a Cris também está perguntando, era a pergunta sobre a placa 4. Boa noite, a placa Rubão. 4, eu vi Final aqui 4. A pergunta. A placa 4, o vencimento é 10 de junho. 10 de junho, não é isso? São 45 dias após aquela data, é isso? 40 dias? 40 dias, aproximadamente 40 dias. Placa 4, referência a abril, 40 dias depois, em 10 de junho, está vencendo. Mais ou menos a regra é essa, concluindo com a placa final 0, que vai vencer no dia 10 de dezembro. Pronto, o J. Augusto Publicidade está aqui, o Costa Antônio também está parabenizando a gente, parabenizando a você, o Dino Boy Fortaleza, eita, tem a Rosa Damares, tem muita gente aqui, o Valdir Lopes, o Hudson, tem aqui o Michael, o Maicon, a Regiane, deve ser Regina, o carinho do povo para com o Jorge devido a um mandato excelente como prefeito de Maranguape. Vamos que vamos continuar aqui, meu amigo Jorge, é o seguinte, você também tem uma lá, você conhecedor do direito, inclusive amanhã, Jorge, eu vou estar recebendo aqui o Roberto Vitor, presidente da Academia Brasileira de Direito, vai estar aqui conosco falando sobre direito do consumidor, e eu queria também abordar um pouquinho desse tema já, é a Regiane, perdão, eu errei o nome dela, ela corrigiu aqui. Eu queria abordar um pouquinho sobre esse assunto, porque nesse período onde as pessoas estão impossibilitadas de poder trabalhar, a grande maioria, né? Só os serviços essenciais. Então,
a inadimplência vai aumentar por conta da falta do recurso, por conta da falta do trabalho, e também alguns serviços, né? Alguns serviços vão estar um tanto quanto conturbados. Eu queria, pela sua experiência, nesse período, assim, claro que nós nunca passamos por algo, nem nos nossos piores sonhos poderíamos imaginar passar por algo assim. Mas, pela sua experiência, o que mais vai ter de incidência na questão do direito do consumidor? O que você acha que são os pilares dessa secretaria, se assim eu posso dizer, ou desse departamento, que aumenta a demanda, ô Jorge? Rubão, semana passada nós tivemos aqui uma live com o professor Roberto Vitor, doutor Roberto Vitor, que vai ser o seu entrevistado amanhã no seu programa. E o tema que foi abordado, a questão das mensalidades escolares, nesse período de pandemia, naquela live, e as dívidas bancárias, é uma leitura que se amplia para qualquer área do direito do consumidor, que é a questão da necessidade da mediação e evitar os abusos. Tanto é que eu tive a oportunidade, a convite do prefeito Roberto Cláudio, de ser diretor-geral do PROCON de Fortaleza por 2 anos, e naquele período a gente já trabalhava muito com a mediação, principalmente olhando as condições adversas que os consumidores tiveram nesse período. Muitas pessoas que estão com aluguel de lojas, muitas pessoas que estão com mensalidades escolares cuja contraprestação do serviço não está sendo feita, né? Tanto é que houve já a iniciativa da Assembleia Legislativa com relação às mensalidades escolares, através de um projeto de lei, garantindo o abatimento proporcional do preço, tendo em vista a diminuição dos custos. Houve já a decisão judicial de primeira instância de uma vara de Fortaleza, também estabelecendo a diminuição das mensalidades escolares, tendo em vista a diminuição dos custos das escolas. Então, no âmbito do direito do consumidor, essa lógica que está imperando para as mensalidades escolares vai imperar para toda e qualquer outra relação de consumo. Ou seja, a necessidade das partes conversarem, entenderem que nós estamos passando por um momento atípico, por um momento diferenciado, em que quem tem seu comércio, quem é empreendedor, não está podendo funcionar por conta de uma decisão governamental fundada na questão médica, de ciência e sanitária, que é a questão da disseminação do coronavírus. Então, para tudo isso vai funcionar a mediação nas relações de consumo. Sempre lembrando que o custo do produto ou serviço, o preço final do produto ou serviço tem como base o custo para a sua contraprestação. Então, logicamente, deixando como exemplo as mensalidades escolares, se houve comprovadamente a diminuição dos custos que as escolas particulares estão tendo para prestar o serviço, tendo em vista que não está sendo feito na modalidade presencial, e sim na modalidade EAD, à distância. E também partindo do pressuposto que em algumas etapas do ensino, como na educação infantil, fica praticamente inviável a modalidade à distância, logicamente que há de se haver uma recomposição dos preços. Mesmo com essa decisão judicial, mesmo com essa lei que acredito que vai ser sancionada esses dias pelo governador Camilo Santana. Não acredito que haverá veto nisso aí. Acredito que o governador Camilo Santana vai sancionar essa lei que foi recém-aprovada na Assembleia Legislativa, independentemente dessas 2 decisões, judiciais ou legislativas, que há a necessidade de uma composição entre as partes para poder regulamentar esse novo período que a gente está passando, que é o período aí de isolamento social. Para todos os serviços. Então, para todas as relações de consumo se aplica a mesma lógica. Em havendo dificuldade de uma das partes, o que a gente tem sugerido, por ter abrangência estadual e ter a chancela do Ministério Público, é procurar o DECOM. Porque muitas pessoas, às vezes, não compreendem bem essa diferença. O PROCON só tem atuação no âmbito municipal. Então, por exemplo, eu fui diretor do PROCON de Fortaleza, a gente só podia atender relações de consumo de cidadãos residentes em Fortaleza. Como essas nossas explicações vão, principalmente para a minha cidade de Maranguape, para o interior do estado do Ceará, a gente sempre tem aconselhado buscar a mediação do DECOM, que é um órgão estadual de abrangência nos 184 municípios e que tem a importante chancela do Ministério Público do estado do Ceará, porque é um órgão vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça. Principalmente, se fala bastante agora nesse viés, até porque virou um projeto de lei, está na Assembleia mesmo, a questão dos valores e a redução das mensalidades escolares.
eles fizeram até uma escala das maiores instituições poderem proporcionar o maior descontos e aquelas menores estruturas, que são a grande maioria do estado do Ceará, poderem proporcionar um valor diferenciado. Mas isso se estende também principalmente para aluguéis, moradias, onde as pessoas estão e muitas vezes não vão poder pagar por conta da situação financeira. E aí eu lhe pergunto, meu exemplo, eu sou empresário, para além de jornalista, também sou empresário de duas instituições bancárias públicas. Elas fizeram uma renegociação numa linha de crédito que eu tinha e colocaram as parcelas para o final da negociação. Mas eu não vejo isso na questão dos cartões de crédito. O cartão de crédito, ele tem uma fórmula de parcelamento. Se você acumular duas parcelas, ele automaticamente faz um parcelamento automático, mas eu não vi de nenhuma forma de instituições bancárias a questão do cartão de crédito, que é o maior gargalo da população. É o crédito que as pessoas mais se endividam, e eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Como proceder para quem está com cartão de crédito não pode pagar e como fazer? Bom, a resolução da FEBRABAN, quando houve a prorrogação das dívidas, não incluiu o cartão de crédito, né? Foram só para alguns bancos e para alguns tipos de dívidas, né? Então, nesse caso, entra no âmbito da recomendação geral. Se há justificativa plausível por questão da diminuição da receita do consumidor, tendo em vista a sua impossibilidade de trabalhar pelo decreto governamental pautado na questão sanitária, é justo motivo para que se tenha uma renegociação dessa dívida e, havendo dificuldade com a bandeira do cartão de crédito, com o administrador do cartão de crédito, a gente entra na recomendação geral, que é buscar a mediação dos órgãos de defesa do consumidor. Até onde a gente tem acompanhado, a defesa do consumidor no âmbito do Brasil tem se ampliado bastante, até porque é uma grande alternativa para retirar as demandas judiciais. A gente sabe que o Poder Judiciário vem assoberbado com ações, em especial os juizados especiais cíveis, né, que são juizados que tratam das demandas de menor potencial ofensivo, das demandas de menor valor. Então, uma alternativa para desafogar essa quantidade de ações que tramitam no Poder Judiciário são os órgãos de defesa do consumidor. Então, a legislação vem dando bastante força aos órgãos de defesa do consumidor com relação a veto, a fechamento das unidades, a aplicação de multas pesadas. Essas multas hoje, pelo menos em Fortaleza, são inscritas na dívida ativa não tributária do município, então são passíveis de execução fiscal. Então, os órgãos de defesa do consumidor hoje têm um poder coercitivo muito grande, fazendo com que, em qualquer dificuldade que o consumidor final tenha de tratar esse tipo de demanda, busque a intermediação do PROCON, no caso de Fortaleza, ou no DECON, no caso do interior do estado, para poder facilitar o convencimento da negociação, em havendo justo motivo da diminuição de receita por parte do consumidor, tendo em vista a sua atividade empresarial, a sua atividade comercial, ter sido impactada pelo decreto de isolamento social pautado pela questão sanitária que a gente vive. E, infelizmente, a gente não tem nem como medir essa situação, de quanto tempo vai durar, quantas parcelas ou faturas vão ser negociadas, porque nós vivemos esse momento. Alguns especialistas dizem que nós não chegamos nem no pico da pandemia aqui no estado do Ceará. Alguns defendem isso, outros não. E aí eu queria diretamente entrar dentro desse assunto, Jorge, porque, para além de todas essas informações que eu acredito são de utilidade pública, eu quero até aproveitar aqui um depoimento da Meire Farias, de Maranguape. Uma satisfação ver a sua entrevista com o Jorge. Já conhecia seu trabalho jornalístico de anos atrás. Jorge é um gestor público dos mais preparados que temos e, com certeza, esta live será de extrema utilidade pública. Está parabenizando você também, meu amigo Jorge, viu? Obrigado, a jornalista Meire Farias. Obrigado mesmo. Meire. Jorge, falando extremamente sobre a sua terra, Maranguape, nós temos a questão do isolamento social, decreto até 20 de maio. Em Fortaleza, existe o isolamento social mais rígido e as cidades da região metropolitana também estão seguindo um pouco desse processo que Fortaleza implementou. Eu queria saber de você se a cidade de Maranguape, se a população de Maranguape está fazendo isolamento social e como é que está, no seu ponto de vista, na sua visão, a questão administrativa de proteger a população
do combate a esta pandemia aí na cidade de Maranguape? Rubão, os municípios próximos à Fortaleza foram realmente os mais impactados, né? Nesse momento, realmente Fortaleza, no início, apresentou uma grande quantidade de casos, até pela posição, pela questão turística, a circulação econômica, e os municípios da região metropolitana deveriam ter sido os primeiros a tomar os maiores cuidados. Na minha opinião, como cidadão, né, como filho de Maranguape, como ex-prefeito, acho que as medidas no município foram adotadas de forma tardia, eram para as fronteiras do município terem sido fechadas há mais tempo, ter feito a barreira sanitária há mais tempo. Outras medidas de cunho social também demoraram a ser adotadas. Acredito que deveriam ser adotadas há mais tempo, por conta também da questão social. É um dos principais fatores que estão sendo ocasionados por essa questão do coronavírus. Maranguape é um dos municípios que mais tem pacientes em Fortaleza. Então, a situação na cidade não está fácil, a população está muito tensa. Há uma disseminação muito forte do vírus no município de Maranguape. Nós somos uma grande cidade. Maranguape hoje tem aproximadamente, pelo IBGE, quase 128 mil habitantes. É próximo de grandes centros urbanos, como Maracanaú, Caucaia, São Gonçalo, que tem um Porto do Pecém, Fortaleza. Então, acredito que medidas mais eficazes desde o início deveriam ter sido tomadas, porque desde o início dessa crise, que se originou no início de março, que sabia que Fortaleza era um dos locais mais afetados por conta da questão turística, por conta do aeroporto, por conta da densa atividade econômica. Então, com certeza, os municípios que fazem parte da região metropolitana de Fortaleza, e Maranguape é um deles, deveriam ter sido os primeiros a adotar medidas mais rígidas com relação ao fechamento dos seus limites municipais, com barreiras sanitárias, com aconselhamento à população, com exigência mais cedo da obrigatoriedade do uso de máscara, que a gente sabe que a máscara ainda é um dos fatores que mais contribui para a diminuição da disseminação do coronavírus. Então, aguardou muito na minha cidade as decisões vindas do governador Camilo Santana, que são adotadas para o estado inteiro. Acredito eu que os municípios que são limítrofes com Fortaleza, incluindo a minha cidade de Maranguape, deveriam ter adotado medidas mais céleres mais cedo para conter a disseminação desse vírus, a transmissão local, a transmissão doméstica. Mas a gente está na torcida, né? Apesar da gente não ter nenhuma relação hoje com o governo municipal, a gente está na torcida que sejam adotadas medidas tanto de cunho social quanto de cunho sanitário, que a gente espera que haja também uma descentralização com relação às UTIs. A gente ainda espera que o hospital municipal, que é um hospital grande, é um hospital de médio porte, é um hospital polo, que há uma expectativa da população que tenha UTIs também, para que não necessariamente a gente tenha que se deslocar a Fortaleza, caso seja cometido desse vírus, que sejam instaladas também UTIs no Hospital Municipal Dr. Ageu, que é o hospital público e de referência do município de Maranguape, em se tenham mais atividades de cunho social e que se tenham transparência. Porque o governo federal, através do Congresso Nacional, pautou a ajuda financeira aos estados e municípios. A gente sabe que a atividade econômica diminuiu, a gente sabe que houve a diminuição dos dois principais recursos que abastecem os municípios do estado do Ceará, que é o Fundo de Participação dos Municípios e o ICMS, mas que houve medidas adotadas pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, para que esses recursos fossem recompostos. Então, os municípios terão esse apoio do governo federal para que não haja diminuição do seu orçamento com relação às suas duas principais receitas, que é o Fundo de Participação dos Municípios e o ICMS, e ainda tem alguns recursos extras de emendas parlamentares, do Orçamento Geral da União, recursos que estão vindo especificamente para o apoio ao coronavírus, e o que toda a população, não só de Maranguape, mas do Brasil inteiro espera, é mais transparência, é prestação de contas, e que se haja tanto na questão social quanto na questão sanitária. É importante as barreiras sanitárias, é importante o uso obrigatório de máscara, é importante o controle das principais filas que hoje tem, é importante você controlar, dar assistência, garantir um tratamento mínimo adequado, garantir álcool gel, garantir máscara para quem porventura não tenha, que por conta do auxílio emergencial, proposto pelo governo federal, os R$600, boa parte da população está tendo que se dirigir
as filas de bancos e lotéricas. Então, é importante, sim, que todos os municípios tenham uma atenção especial com relação a essas filas, porque ali, sim, é um grande vetor de disseminação. Mas, infelizmente, no meu ponto de vista, essas medidas foram adotadas de forma tardia, algumas nem adotadas foram ainda, a gente ainda continua sem uma assistência médica adequada, a gente está ainda no aguardo da instalação das UTIs, a gente sabe que tem essas dificuldades que foram encontradas aí com relação aos respiradores, mas é de se convencer ao governo do Estado, através do governador Camilo Santana, do secretário de Saúde do Estado, doutor Cabeto, da importância da descentralização. A gente viu que foram montadas UTIs em municípios de médio porte, como Crateús, como nosso vizinho aqui, Maracanaú, que houve UTIs também no município de Sobral, no município de Itauá, que são municípios centrais, e aqui também é um município grande. Nós somos 128 mil habitantes, nossa taxa de infecção já está bastante elevada e seria uma forma de diminuir o deslocamento para Fortaleza, necessariamente para Fortaleza. Então, é importante, sim, que Maranguape tenha um tratamento mais adequado e tenha transparência no gasto desses recursos. Está vindo recurso do governo federal e é importante que esse recurso todo seja gasto no combate à pandemia, que haja transparência e prestação de contas com a população, seja na questão da saúde sanitária, seja na questão da assistência social. Os números da Covid-19 de infectados são significantes no município e o hospital já chegou à sua capacidade máxima de atendimento, Jorge? Você sabe dessa informação? Não há essa divulgação com relação à capacidade, eu não tenho conhecimento como é que está o percentual de capacidade de atendimento do nosso hospital municipal, que é o Hospital Dr. Ageu Gurgel Braga Exter, é o nosso hospital de referência, mas o boletim diário que a prefeitura coloca, nós já passamos de mais de 100 casos confirmados do coronavírus, e Maranguape é um dos municípios que hoje mais desloca pacientes para serem internados nas UTIs dos hospitais específicos, que é o Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza. Hoje, especialmente Maranguape, o boletim atualizado, Rubão, de 10 de maio, nós temos 149 casos confirmados com 18 óbitos. Então, realmente é preocupante, com uma população de 128 mil habitantes e praticamente disseminada em todo o município, tanto na sede quanto nos nossos 16 distritos rurais. Pronto, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Não se concentra mais somente na sede, onde tem mais concentração, mas, como você mesmo diz, 16 distritos do município. Queria saber também... É um município grande, com uma área territorial muito grande, e em praticamente na totalidade dos seus distritos rurais já tem pelo menos um caso confirmado do novo coronavírus, do Covid-19. Então, requer medidas urgentes, tanto sanitárias quanto da assistência social. Pronto, aqui o Flávio Cavalcante está dizendo que os temas abordados são de importante esclarecimento da população. A Valmira Bandeira está parabenizando também. A Meire Farias, a taxa de letalidade aqui está em mais de 12% Maranguape, acima do estado do Ceará. Né? Um outro detalhe, a UPA do município, se eu não me engano, o município tem uma UPA, não é isso? Tem uma UPA, foi a primeira UPA do estado do Ceará, ainda na gestão do ex-governador Cid Gomes. Eu era o prefeito da cidade. Nós fomos, na minha gestão como prefeito, nós fomos o primeiro município a adotar todos os requisitos do Ministério da Saúde e nós fomos agraciados no ano de 2011 com a primeira UPA do estado do Ceará, foi no município de Maranguape. Nós temos aqui desde 2011, no meu terceiro ano como prefeito da nossa cidade. Olha, tem uma pauta que estão me perguntando aqui. O que é que você... Aqui é o Davi está perguntando aqui no WhatsApp 988010585. Qual a sua opinião sobre as eleições de 2020? Você é a favor das eleições ou também a favor da destinação do fundo eleitoral para o combate ao Covid-19, Jorge? Isso é uma discussão que vai ser travada no Congresso Nacional, uma discussão ampla. Está sendo discutida a possibilidade de adiamento. Eu já vi várias entrevistas do ministro Barroso, que vai assumir no próximo dia 25 a presidência do TSE, que ele vai aguardar em junho a deliberação do Congresso Nacional, tendo em vista que todas essas decisões são inseridas na nossa Constituição Federal de 88, qualquer alteração dessa requer uma mudança constitucional.
Então, requer a aprovação das duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. O ministro Barroso é frontalmente contra a prorrogação da eleição para o próximo ano, porque implicaria na prorrogação dos mandatos, mas ele prevê, com o apoio do Congresso Nacional, com a decisão do Congresso Nacional através de uma PEC, que essas eleições possam ocorrer em novembro ou em dezembro, desde que não passem desse ano, mas que admite uma prorrogação de outubro. Eu acho que o que vai prevalecer nesse caso é a questão sanitária, se nós vamos ter ou não condições de realizar a contento essas eleições, e no bojo dessa discussão do adiamento das eleições, será definido também pelos parlamentares, deputados e senadores, essa questão do fundo eleitoral. O fundo eleitoral foi criado no passado recente, quando se proibiu a doação de empresas. Hoje, a doação das campanhas, além de ter teto, só ocorre por pessoas físicas. Foi criado esse fundo eleitoral de financiamento público e acredito que vai entrar numa grande discussão com audiências públicas, com a participação da população, mesmo que de forma virtual, para poder ter a decisão mais abalizada. Mas, no meu entendimento, acredito que nesse momento todos os recursos, a continuar a curva crescente de disseminação do Covid-19, acredito que todos os recursos públicos que forem possíveis devem ser destinados ao combate à pandemia. Então, se houver a definição do Congresso Nacional com relação à transferência do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus, eu sou de acordo e, apesar de não ser parlamentar federal, mas a minha opinião como cidadão, não vou ter voto para definir isso aí, mas a minha opinião como cidadão é de ser favorável, sim, à destinação do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Eu vejo que você tem uma força e uma influência muito boa nas redes sociais. Governador Camilo Santana, prefeito Roberto Cláudio, eu digo da capital de Fortaleza, porque acaba sendo a referência do Estado, estão clamando a questão do isolamento social mais rígido, já cita, caso não dê resultado, mas pelo menos os primeiros números de sexta-feira e final de semana mostraram que o isolamento social foi mais eficiente na capital e, a exemplo da capital, os municípios da região metropolitana começam a seguir essa onda. O isolamento social é a melhor regra e você está usando as suas redes sociais, o seu mecanismo, a sua força para perpetuar essa ordem, esse pedido, Jorge? Sim, a gente sempre que a gente faz essa live semanal, nessa semana a gente está no seu convite, vai ser essa sua live, mas a gente sempre tem recomendado que enquanto não se encontra uma vacina, um tratamento adequado de precaução, o isolamento social ainda é a grande alternativa. A gente suspendeu as nossas reuniões, aproveitando que a gente está aqui no final. Hoje a gente faz parte dos quadros do PSB, Rubão. Né? A gente hoje está sob a presidência do deputado federal Denis Bezerra. Há um indicativo de uma pré-candidatura nossa a prefeito da minha cidade, né? A prefeito de Maranguape. Vamos só aguardar como é que o Congresso Nacional vai pautar essa questão da data que será realizada a eleição. Acredito que esse ano a gente vem procurando se comunicar através das mídias sociais, tendo em vista o decreto do governador Camilo Santana, que impede a circulação de pessoas. A gente vem numa grande parceria também com o PSD, que é o partido do deputado federal Domingos Neto, que tem como presidente estadual o ex-vice-governador Domingos Filho. Aqui no município de Maranguape é presidido pelo vereador Nicola, que é parceiro nosso, que é um grande parlamentar de oposição, líder da oposição na Câmara Municipal de Maranguape e que vem num bloco político conosco. A gente vem também, sempre que possível, procurando conversar com o ex-prefeito Átila Câmara, que hoje é integrante do partido Solidariedade, do deputado federal Genesias Noronha. Hoje é quem comanda e preside o Solidariedade de Maranguape, é o ex-prefeito Átila Câmara. Então, tanto com o vereador Nicola Cordeiro, que é o presidente do PSD 55, quanto com o ex-prefeito Átila Câmara, a gente vem procurando fazer essa costura. Eu acho que Maranguape precisa ter um fortalecimento político. Na última eleição, Rubão, de 2018, eu fui o deputado estadual mais votado da cidade, o Átila foi o deputado federal mais votado da cidade na última eleição de 2018. Então, eu para estadual e ele para federal. O vereador Nicola também é um vereador
que vem com destacado mandato desde o primeiro ano desta atual gestão, fazendo o seu trabalho de fiscalização. Então, a gente vem procurando conversar sempre que possível. A gente sabe que a política é muito dinâmica, você já acompanha a política há algum tempo, mas no que depender das conversas que eu venho fazendo de convencimento no âmbito do meu partido, que é o PSB 40, nas conversas que eu venho tendo tido com o deputado federal Denis Bezerra, que inclusive é muito amigo do deputado federal Genesias Noronha. Ambos fazem política na mesma região. O deputado Denis é de Itauá e o deputado Genesias é de Parambu. Né? Então, dentro dessa composição, o que a gente puder fazer para fortalecer a política municipal, a gente vai fazer no que estiver ao meu alcance, pelo menos, dentro do meu convencimento, dentro da base local do PSB e junto ao nosso presidente estadual, que é o deputado federal Denis Bezerra, a gente vai continuar com essa conversa e buscando um entendimento permanente com vários atores que estão na oposição do município de Maranguape, mas sempre com uma atenção muito especial ao PSD do vereador Nicola e ao Partido Solidariedade do ex-prefeito Átila Câmara, que, assim como eu, fui prefeito, foi candidato a deputado, é filho de Maranguape, estudamos no mesmo colégio aqui na cidade, temos uma afinidade muito grande com a população, então tenho certeza que vai caminhar nesse entendimento e no que depender de mim, a gente vai estar à disposição para fortalecer os laços da política de Maranguape com a política estadual. Ótimo. A gente está quase no finalzinho da nossa live mesmo, são 18 horas e 57 minutos. Quando faltar 2 minutos, o próprio Instagram vai me informar aqui. E eu ia chegar nesse patamar que você adentrou. Bom, quem entrou agora para nos prestigiar foi o doutor Marcos Prado, que é meu correligionário do PSB, médico e é prefeito do município de Trairi. Ô, maravilha. Marcos Prado, prefeito, parabéns. Obrigado pela sua atenção. Seja bem-vinda na nossa live. E a gente estava falando exatamente, se possível, se seu nome for colocado a pré-candidatura, a candidato a prefeito de Maranguape, você já relatou alguns detalhes, mas no seu ponto de vista, rapidamente, que nós temos praticamente acho que uns 5 minutos. Quando faltar 2, eu lhe aviso que ele vai nos permitir a finalização. Mas quais são os principais pontos de observação e de melhoria que você entende que o município de Maranguape precisa urgente, de imediato, no seu ponto de vista, Jorge? Bom, eu participei ativamente da eleição de 2016. No que pese não ter sido candidato, naquele ano eu estava no exercício do mandato de deputado estadual, fiquei como primeiro suplente da eleição de 2014 e assumi o mandato de deputado estadual e acompanhei ativamente a campanha de 2016. Naquele momento, a grande expectativa da população é a geração de mais emprego, de mais renda, de mais circulação de dinheiro. Né? Hoje a gente vive uma pandemia onde essa questão está muito difícil, mas se a gente tivesse feito o dever de casa nesses últimos 4 anos, tivesse fortalecido a economia do município, tivesse conseguido com as atrações, com os contatos certos, tanto do governo do estado quanto a nível nacional, com a disponibilização de infraestrutura, a gente poderia ter gerado mais emprego para Maranguape, a gente estaria passando melhor por esse problema de recessão econômica causado pelo coronavírus. Então, eu acredito que hoje, olhando para a pesquisa, conversando no dia a dia com meus conterrâneos, com meus irmãos de Maranguape, a principal questão de qualquer um que assuma o município no próximo mês de janeiro de 2021 é a geração de emprego e renda. E emprego e renda com E maiúsculo e com R maiúsculo. Não é só mais o mercado formal de trabalho. São todas as formas alternativas lícitas de circulação de dinheiro. É o empreendedorismo, é o incentivo à agricultura, é o incentivo à agricultura familiar, que é muito forte no município que tem 16 distritos rurais, é o fortalecimento da área industrial na sede nos grandes distritos do município de Maranguape. Então, geração de emprego e renda e circulação de dinheiro, acredito eu que hoje seja uma das principais bandeiras de qualquer cidade da região metropolitana, aliado ao fortalecimento da saúde. A gente sabe que uma saúde fortalecida também a gente estaria passando melhor por esse período de pandemia do coronavírus. Não só a saúde curativa, mas também a prevenção. A orientação, o fortalecimento dos agentes comunitários de saúde, o fortalecimento dos agentes de endemias, o fortalecimento da estratégia de saúde da família, como forma de conscientizar, de orientar e, nesse momento, de fortalecer também a área hospitalar. Porque se a gente tivesse passado, se a gente tivesse com uma estrutura mais fortalecida, a gente não estaria tanto na dependência da estrutura
de Fortaleza, do governo do estado do Ceará, para conter esse avanço e curar a disseminação do coronavírus. E aqui, ressaltando aqui a importância que a Valmira Bandeira, Rubão, está falando aí. A Valmira é secretária de Assistência Social, é filha de Maranguape, hoje é secretária de Assistência Social do município de Beberibe. E está aqui ressaltando a representatividade das mulheres na política do nosso estado do Ceará e no Brasil, como tanto o Congresso Nacional vem incentivando. Então, foram essas, Rubão, aí, as nossas considerações. Mais uma vez, agradecer aí o convite por estar participando de tão prestigiado programa que acompanha aí a política, a economia e o direito do consumidor aí em todo o estado do Ceará. Tem aqui o Isaac Ferreira, está dizendo, bom, você está conversando com o melhor gestor de Maranguape, o Matheus, melhor prefeito de Maranguape, George está parabenizando também, a Valmira te parabenizou, Alexandra, Maranguape precisa de você, George. Eu quero finalizar, praticamente nós devemos ter mais 2 minutos aqui, lhe contando uma história. Minha família tem um sítio, que quando foi comprado, era território de Maranguape, que fica ali no Jaçanaú, que hoje Hoje Maracanaú. Ali perto da Colonial, né? Isso. E aí, eu era novo, meu pai, quando a gente se danava em casa, dizia assim, olha, se você se danar, eu vou levar para Santo Antônio do Buraco. Não tem esse negócio de Maranguape, né? Né? Aí, rapaz, uma vez eu fui lá no pé da serra lá, e tem um barzinho, não me lembro do senhor que estava lá, mas era meio cigano o senhor que ficava no bar. E o velho, ele olhava para a cara do cidadão e dizia quantos anos você ia viver. E um dia, ele chegou, para você ver como as coisas são marcantes. Eu cheguei no bar do velho, já para brincar, lá tinha tipo um piquenique lá no pé da serra. E o velho olhou assim, vou dizer assim... Aí meu pai perguntou, quantos anos meu pai vai viver? Ele vai viver pertinho dos 90 anos, viu? Pode ter certeza. E meu avô faleceu com 87 anos, por incrível que pareça, parece uma idade. E outra coisa... Era um cachorro que a gente tinha que sofreu de um calazar, aí ia levar para o veterinário para sacrificar. E aí o cidadão que morava em Maranguape disse, não, traga para cá que eu vou tratar ele com leite de cabra e mastruz. Tu acredita que o cachorro ficou bom em Maranguape, no pé da serra, com mastruz e leite de cabra? Maranguape é um município de área territorial grande e que já houve municípios desmembrados. Né? Palmácia, há tempos atrás, era Maranguape. Pacatuba era de Maranguape, Guaiúba, que já se desmembrou de Pacatuba, era Maranguape, por consequência, e mais recentemente Maracanaú, na década de 80, que também teve a sua emancipação e hoje é uma das grandes cidades do estado do Ceará, um dos municípios mais industrializados, que é o nosso vizinho aqui de Maracanaú. Vizinho de Maranguape, que é Maracanaú. Então, antes de... Já encerrando aí, que eu sei que com 1 hora é o limite máximo da live. Ele corta a gente, né? Incrível. Foi uma boa conversa, as pessoas acompanharam. Obrigado. Estão acompanhando. E eu queria mais uma vez agradecer e nos colocar sempre à disposição do seu programa, que é um dos programas mais sérios de audiência e de credibilidade que acompanha a economia e a política e o dia a dia do estado do Ceará. Quero lhe agradecer pelas palavras. Eu digo sempre que muita gente busca informações que pairam dúvidas na população. Eu não, eu vou direto no fato que é positivo, no propositivo. A política tem boas pessoas e você é uma dessas pessoas, viu, Jorge? Pelo caráter, pela conjuntura, principalmente pelo depoimento das pessoas. Eu estou lhe dizendo aqui que hoje as pessoas estão falando aqui na live por conta dessa situação que nós temos da informática. Mas eu fiz uma pesquisa corpo a corpo no município e vi que você é um cara bem quisto. Muitas coisas, eu, por não ser morador e não vivenciar todos os dias, mas ter uma terrinha aí pertinho, eu sei que a população tem um carinho especial por você. E essas manifestações não são à toa, não. Fico à sua disposição. Vou lhe convidar novamente para que a gente, após esse período, ou durante esse período, que a gente não sabe quanto vai durar, mas eu vou lhe convidar para que a gente possa conversar, de trazer suas ideias, de propagar aqui bons conselhos e boas ideias para o povo de Maranguape. Deixa as minhas considerações finais. Eu ia falar do humor, chicanismo, mas não vai dar tempo. O doutor Igor Ponte, superintendente do Detran, deixou um abraço para você. E o doutor Mário, diretor de habilitação também. Ótimo. Eu falei à tarde que ia para o seu programa e os dois deixaram um abraço para você. O doutor Igor, superintendente, e o doutor Mário, que é o meu colega diretor da parte de habilitação. É meu xará, que meu nome é Mário Rubens, Rubão. Mas, doutor Mário, um abraço para você. O Igor eu conheço, gente boa demais, sempre muito atencioso conosco. Você tem 20 segundos para suas considerações finais, meu amigo. Só lhe agradecer mais uma vez e nessa nossa trajetória
pública e política, seja no Detran ou no outro espaço público, político que a gente esteja, sempre à disposição do seu programa para trazer as boas informações ao povo cearense, sempre acreditando na credibilidade, na